Olá, investidores! 2024 se foi, já estamos em 2025. Como todos viram aí, 2024 foi um ano muito turbulento, um ano de muitas incertezas para o mercado financeiro. E 2025 não vai ser um ano diferente. O Banco Central já estimou a taxa Selic para 2 pontos percentuais a mais esse ano, então com certeza nós já temos aí, porque o mercado já está precificando uma alta de juros, então nós já temos aí um início de ano meio turbulento em relação aos investimentos, e é por isso que eu trouxe para você hoje 3 fundos imobiliários para você estar investindo em 2025. São 3 fundos imobiliários que vão te trazer excelentes retornos. Fundos imobiliários esses que estão atrelados ao CDI, ou seja, estão protegendo o seu patrimônio. A partir do momento que um fundo imobiliário ele é atrelado ao CDI, a sua carteira é atrelada ao CDI, ele traz para os seus investidores, os seus cotistas, uma segurança em relação à taxa Selic, em relação à inflação. Então, esses fundos imobiliários com certeza vão trazer alta rentabilidade ao seu portfólio, alta rentabilidade à sua carteira, e com isso você vai estar protegido. E o primeiro fundo imobiliário que eu quero trazer para vocês hoje é o KNSC11. Este é um fundo imobiliário de papel. Esse fundo imobiliário prevê uma rentabilidade em torno de IPCA mais 10,68% ao ano. Essa é a estimativa de rentabilidade desse fundo imobiliário. Então já é uma rentabilidade alta, é uma rentabilidade que protege você, investidor, e te traz altos lucros. A estimativa de dividendos por cota nesse ano agora de 2025 é de quase 13,4%. Então é um bom yield, é uma boa estimativa, é um fundo imobiliário para você estar de olho. Com certeza esse fundo imobiliário vai te trazer ótimos rendimentos. E é sobre esse fundo imobiliário que nós vamos falar. Eu vou mostrar para vocês aqui no relatório gerencial os indicadores desse fundo imobiliário em que está mais atrelado à sua carteira. Olhando aqui no relatório gerencial do fundo imobiliário, nós podemos ver o resumo da carteira do fundo imobiliário. Vamos ver aqui então que a carteira do fundo imobiliário do KNCRI11, ela está com alocação total aqui por indexador. Se vocês observarem aqui, 3,9% está relacionado à Selic, 0,4% ao IPCA e 95,8% está relacionado ao CDI, ou seja, 95,8% da carteira desse fundo imobiliário está relacionado ao CDI, assim trazendo a você proteção no caso de uma taxa Selic alta. Por exemplo, esse ano de 2025, como a probabilidade é de alta de juros, então você investindo nesse fundo imobiliário, automaticamente você vai estar protegido, você vai estar tendo alta rentabilidade. E outra coisa, a diversificação também da carteira é muito importante. Se nós olharmos aqui a alocação por setor, nós temos aqui 51,5% aqui está em escritório, 20,1% em shoppings, 10,3% em logístico, em residencial 10,1% e 5,4% em residencial pulverizado, outros 2,6%. Alocação em CRI 94,4% do patrimônio líquido. Então, esse é um fundo imobiliário que está protegendo você contra a inflação, está protegendo você no caso de alta de taxa de juros, que é o que nós provavelmente vamos estar enfrentando agora em 2025. Então, eu trouxe esse fundo imobiliário para vocês estarem estudando, lembrando que aqui não é recomendação de investimento. Eu vou estar olhando aqui no site do Investidor 10 também com vocês, para a gente estar acompanhando algumas coisinhas do KNSC11. Por exemplo, a cotação dele agora, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, está em R$ 8,75. Aqui nós temos dividendo médio dos 12 meses dele, que está em 11,77%, dividend yield. O P sobre VP desse fundo imobiliário está em 0,99%, ou seja, está descontado. Ainda é hora de entrar nesse fundo imobiliário. Ele tem uma boa liquidez diária de 9,32 milhões, tem uma variação positiva de 6,97%. O KNSC11 é um fundo imobiliário da gestora Quineia, uma excelente gestora, e isso é muito importante para você estar observando em um fundo imobiliário. Vamos para o próximo fundo imobiliário que eu trouxe para vocês aqui, que está muito atraente.
É um fundo imobiliário também muito bom, muitas pessoas investem nesse fundo imobiliário. Eu trouxe para vocês o VGIR11. Como eu falei do KNSC11, eu também vou estar falando do VGIR11, mostrando para vocês o relatório gerencial desse fundo imobiliário na parte de diversificação da carteira e os indexadores que estão mais atrelados a esse fundo imobiliário. Aqui no relatório gerencial do VGIR11 nós podemos ver aqui o histórico de rentabilidade e distribuição. Aqui vou mostrar para vocês a rentabilidade do VGIR11. Nós podemos observar aqui o indexador CDI mais 3,75%. Isso foi distribuído em maio de 2024. Já em junho foi CDI mais 3,18% e em julho CDI mais 1,44%. Em agosto, CDI mais 1,95%. Em setembro, CDI mais 2,44%. Em outubro, CDI mais 2,35%. E no acumulado dos 6 meses foi de CDI mais 2,49%. Então, esse é um fundo imobiliário que bate o CDI, está sempre distribuindo seus dividendos acima do CDI. Ou seja, você vai estar sempre tendo uma renda passiva acima do CDI. Isso quer dizer, está pagando muito mais do que muita renda fixa por aí. E como nós podemos ver aqui embaixo no próprio relatório gerencial do fundo imobiliário, o VGIR tem como indexador principal e 100% ao CDI. Se vocês observarem aqui, ó, 100% do indexador do VGIR é CDI. Aqui na alocação por ativos, 15,6% é de caixa e 84,4% é CRI. E tentando bater o CDI, é óbvio que o CDI está atrelado à taxa Selic, então você pode ficar tranquilo em relação a investir em VGIR11 em 2025. Seu patrimônio vai estar totalmente protegido contra a inflação e com certeza você vai ter ótimos rendimentos. Isso é a importância de você investir em um fundo imobiliário que está atrelado ao CDI. É muito importante ao investir em um fundo imobiliário você estar olhando a carteira desse fundo imobiliário e ver a alocação dele, qual o indexador principal desse fundo imobiliário. E vamos dar uma olhada aqui no Investidor 10 rapidinho para vocês verem a cotação dele hoje, que está em R$ 9,34. Está com dividend yield aqui dos últimos 12 meses de 13,63 e o P sobre VP, mais um dos motivos para vocês estarem investindo em VGIR. Está com o P sobre VP em 0,96, ou seja, está descontado. A liquidez diária está em 6,54 milhões, ou seja, você compra e vende a hora que você quer, muito fácil, sem problema algum. E ele teve uma variação de 7,98% positiva, ou seja, ele valorizou isso nesses últimos 12 meses. Está aí VGIR11, não é recomendação de investimento, mas vale a pena você estar estudando. Vamos falar do próximo fundo imobiliário aqui agora, que é o BTLG 11. BTLG11 hoje é um dos melhores fundos imobiliários que você pode estar investindo e o mais importante e o melhor, ele está bem descontado, está bem abaixo do seu P sobre VP, ou seja, do seu valor patrimonial. É um fundo imobiliário que tem feito muitas modificações na sua carteira esse final de ano, tem vendido alguns ativos. Os imóveis desse fundo imobiliário são todos a mais, são todos imóveis de altíssima qualidade. Esses imóveis estão espalhados aqui ao redor da capital paulista, em torno de 30 km da capital e 40% em um raio de 60 km. Além de ser um portfólio de excelente qualidade, e isso facilita muito a sua localização, o seu portfólio, isso facilita muito a vida do cotista na hora de estar escolhendo um fundo imobiliário, porque são só imóveis de altíssima qualidade. E a estimativa do BTLG11 é que pague R$ 9,43 por cota nesse ano de 2025, representando um yield de 10,47%. Então, é um fundo imobiliário que promete, é um fundo imobiliário que está descontado. Nós vamos estar vendo agora no relatório gerencial aqui do BTLG11. Nós vamos olhar esse relatório, mas vamos ver também informações importantes. Este é o último relatório do BTLG11. Eu busquei o relatório aqui, ó, data base 13/12/2024, como vocês podem ver aqui. O valor de mercado do fundo imobiliário está em 4 bilhões. O valor de mercado dele por cota R$ 95,00, o valor patrimonial dele é de R$ 104,00, ou seja, está bem descontado.
O retorno desse fundo imobiliário em 24 meses foi de 17,30% e o rendimento de 0,78 centavos por cota, tendo como investidores aqui 365 mil, ou seja, quase 366 mil investidores, trazendo um dividend yield de 9,9%, um volume mensal de 172,6 milhões por mês. Tem 35 imóveis, tem a vacância financeira dele em 1,04% e a área bruta locável desse fundo imobiliário é de 1.300 metros quadrados. Então, é um fundo imobiliário que já te traz um impacto muito grande. Somente em olhar esses números, com certeza você já se sente atraído para estar estudando e tentando saber algo mais sobre esse fundo imobiliário. Nesse relatório gerencial, nós vamos ver os indexadores do BTLG11. Indexador percentual da receita contratada é de 3% IGPM e IPCA 97%. Os inquilinos por setor do BTLG11 está aqui. A sua maior parte em log, 47%. Depois vem A e B, 14%. No varejo, 13%. E-commerce, 13%. Outros, 9%. Celulose, 2%. Farma 2%. Tipologia de contrato, aqui nós vamos ver os tipos de contrato do fundo imobiliário e 35% são atípicos, isso é muito bom, e 65% dos contratos são típicos. Já aqui no perfil dos ativos em área bruta locável, nós temos aqui 95% da área bruta locável em logística, varejo 1% e indústria 4%. Então a gente viu aqui alguns indexadores, inquilinos por setor, tipologia de contrato e o perfil dos ativos do BTLG11. Vamos dar uma olhada aqui no site do Investidor 10, vamos estar vendo aqui somente algumas coisas do BTLG11 para vocês também se sentirem um pouco familiarizados com esse fundo imobiliário e é sempre bom a gente estar olhando esses números em fontes diferentes. No site do Investidor 10, a cotação dele hoje, nesse momento em que eu gravo, está em R$ 94,67. O BTLG teve um dividend yield nesses últimos 12 meses de 9,81, segundo o site do Investidor 10, e está com o P sobre VP de 0,90, ou seja, está descontado. Quando um fundo imobiliário está com o P sobre VP abaixo de 1, isso significa que ele está descontado. E no caso do BTLG11, aqui nós temos um desconto de 10%. A liquidez diária desse fundo imobiliário está em 10,97 milhões e uma variação positiva aqui de 0,1% nesses últimos 12 meses. E eu já ia esquecendo de uma coisa, pessoal, muito importante também nesse fundo imobiliário que eu faço questão de mostrar para vocês, faço questão que vocês vejam, porque isso aqui faz toda a diferença quando você vai escolher um fundo imobiliário de logística, de galpão logístico para estar investindo. Aqui também no relatório gerencial do BTLG11 nós vemos aqui o que eu falei para vocês antes, mas eu vou mostrar para vocês aqui nesse mapa. Os imóveis do BTLG11, se vocês observarem aqui no centro, nesse 16 aqui, é onde fica a capital de São Paulo. Nesse raio de 30 km aqui em volta é onde nós temos os imóveis do BTLG11. Esses imóveis estão localizados em locais extremamente estratégicos. Quem mora aqui em São Paulo sabe muito bem o quão importante é esses galpões logísticos que ficam em volta da capital. Por exemplo, se você faz uma compra hoje no Mercado Livre aqui em São Paulo, você compra de manhã, à tarde já está na sua residência. E já nesse raio de 60 km, nós também temos alguns galpões logísticos do BTLG11, já partindo ali um pouco para Vinhedo. São galpões logísticos de altíssima qualidade. Vocês observando isso aqui, dá para vocês terem ideia mais ou menos da qualidade que é o fundo imobiliário BTLG11. E aqui do lado vocês têm a lista desses galpões logísticos. Ou seja, grande parte da logística de São Paulo, o BTLG11 é responsável. Então é um fundo imobiliário que com certeza só tende a crescer. Primeiro, pela sua gestão ser excelente. Segundo, por ter ótimos ativos e estar localizados em locais estratégicos nas principais rodovias do Brasil. Então, estude esse fundo imobiliário aí, lembrando que não é recomendação de investimentos, tá ok? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Esses são os melhores fundos imobiliários para você estar investindo em 2025.
Muito obrigado a todos vocês aí que acompanharam o canal JD em 2024. Muito agradecido mesmo. Peço a Deus que ilumine a vida de cada um de vocês. Esse ano de 2025 não vai ser um ano fácil, todos nós sabemos que vai ser um ano também um pouco complicado. Por isso, temos que proteger o nosso patrimônio. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Fé e foco, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.